Bom, eu acho que tá legal. Então, boa noite a todos, né? Já faz um tempinho que a gente não está aqui, às segundas-feiras, né? E dessa vez, com um estudo que é, podemos dizer assim, essencial, básico, né? Para os conhecimentos da doutrina espírita, né? Tanto que a página, né, que nós recebemos hoje, quando entramos aqui na casa, fala do esquecimento do passado, né, e da reencarnação. Então, são dois temas básicos, né, e interligados, né? Ao estudarmos a reencarnação, é muito difícil a gente não tocar no assunto do esquecimento do passado. E temos muito que falar sobre isso. Temos muito, sim. Aliás, as obras, né, de André Luiz, de Emmanuel, e basicamente do nosso Kardec, né, traça bastante elucidação a esse respeito, que é uma das questões que quase aqueles que não conhecem, né, a doutrina ou alguma outra doutrina espiritualista, né, que fala da reencarnação também, questiona isso, né? Por que a gente não lembra o nosso passado, né? Por que será que a gente, ao reencarnar aqui na Terra, a gente não consegue lembrar das nossas vidas passadas, que são várias, né? Centenas, podemos dizer. Somos espíritos milenares. Tivemos várias encarnações passadas e teremos no futuro outras tantas, até a gente aprender a amar, perdoar ou praticar, né, a caridade com o nosso irmão mais necessitado. Enquanto a gente não aprender, pelo menos, a conjugar esses dois verbos, amar e perdoar, ainda teremos que reencarnar na Terra durante um bom tempo. E cada volta aqui na Terra nos traz novas experiências, como um novo livro em branco, né, para ser escrito com o uso do nosso livre-arbítrio. E talvez pelas péssimas opções que fizemos do nosso livre-arbítrio, talvez ainda estejamos aqui na Terra, né? É um planeta de provas e expiações, um planeta ainda primitivo em relação ao futuro que nos aguarda no infinito da evolução do espírito e local de acolhimento de espíritos doentes como nós, ainda orgulhosos, vaidosos, vingativos, egocêntricos, né? Rancorosos. É o planeta certinho para receber espíritos como nós. E através de várias experiências reencarnatórias, a gente vai aprendendo sempre um pouquinho. Dificilmente alguém sai dessa encarnação sem levar uma bagagem, adicionar, agregar algum valor à sua escala espiritual evolutiva. Dificilmente. Mesmo aquele que nós achamos que foi uma encarnação perdida, alguma coisa ficou ali. Alguma coisa agregou naquele tempo que ele passou na Terra. Por isso, devido a essas péssimas opções que fizemos do nosso livre-arbítrio, é bom a gente não lembrar do nosso passado. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Seria extremamente triste para cada um de nós a lembrança, enquanto encarnados, do que fizemos aqui na Terra, principalmente dentro do convívio familiar, que segundo André Luiz e Emmanuel, eles afirmam isso, que é ali que está o nosso compromisso com aqueles espíritos que, de uma maneira ou de outra, tiramos fora do roteiro divino, tiramos fora daquela tendência para uma escala mais progressiva para o espírito. Desvirtuamos esses espíritos. E eles vêm hoje na figura de uma esposa, do marido, dos filhos. E, segundo Emmanuel, e André Luiz também reafirma isso, seria constrangedor a lembrança do passado em receber os inimigos do passado dentro do nosso lar. Graças a Deus por essa bênção do esquecimento. Graças a Deus. Assim podemos ter uma nova oportunidade de abraçá-los, de amá-los e de direcioná-los, dessa vez, ao caminho do bem. E Kardec também questionava isso. Kardec questionava isso
tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Aliás, o nosso estudo está baseado no Evangelho, no capítulo 5, item 11, onde Kardec fala exatamente do esquecimento do passado. Mas pesquisamos outras obras. Fomos na Revista Espírita, fomos em Emmanuel, fomos também no Livro dos Espíritos. E na questão 392 e diante, nós vamos encontrar Kardec também questionando essa temática sobre o esquecimento do passado. E ele começa na questão 392, fazendo a pergunta que todo mundo já fez um dia. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Questão 392 do Livro dos Espíritos. E eu, então, fiz o seguinte, fiz aqui uma colinha, tirei, tanto do Livro dos Espíritos e do Evangelho, alguns trechos que vão nortear o nosso estudo de hoje. Então, a resposta dos amigos espirituais para Kardec. O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade, quer dizer, das trevas, para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Quer dizer, ele tem a oportunidade de ter um novo começo, de tentar vencer mais uma vez. Porque, pelos estudos, né, que a gente acompanha na doutrina, né, e vez por outra, os romances espíritas também mostram isso, né, as encarnações sucessivas, né, são oportunidades da gente resgatar o nosso passado delituoso, de tentar dar uma acertada, né, melhor nos erros do passado, naquelas ideias que tínhamos, nos pensamentos, nas ações em que prejudicamos várias pessoas e até nós mesmos, né? Por isso que ele diz que no esquecimento do passado, nós somos nós mesmos, podemos realizar algo novo com essa bênção do esquecimento. Eu vou fazer aqui um vórtice, né, tipo uma espiral. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem como é que a gente pode também interpretar as reencarnações, né? Fazer aqui um vórtice, começando aqui, essa aqui não funciona. Às vezes eu uso na terceira caneta. Vamos ver se é a verde aqui. A verde também não, mas uma dessas aí vai funcionar. Aliás, quinta-feira foi a mesma coisa, eu também tentei botar aqui. Vamos ver se é essa aí. É um vórtice, né? Uma espiral. É uma espiral que eu vou tentar desenhar aqui. Tá. É uma espiral que a gente vai desenhar aqui para tentar. É só para visualizar, para didaticamente ter mais uma ideia. Muitas vezes, e aliás, na nossa página, né? É só isso mesmo que eu vou usar. Na nossa página, que não foi entregue aqui, Emmanuel diz lá no finalzinho que, às vezes, aqui ó, transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. Ou seja, mudam-se os cenários, mas os atores são os mesmos. E acontece o seguinte, vamos supor que essa espiral vai mostrar a nossa... A gente está vendo de cima, né? Está vendo ela de uma forma assim, normal, a superfície, né? Mas vamos imaginar que esse vórtice esteja subindo assim, né? Então vamos supor que, por algum motivo qualquer, tenhamos errado e feio nesse ponto X aqui. Ou seja, até mesmo suicídio. Temos cometido suicídio em determinado ponto da nossa trajetória de evolução espiritual. E muitos podem ter sentido algo que eu já senti também. Por exemplo, eu tive dificuldades, falando sobre o suicídio, né, que é o tema agora, né, na nossa campanha, né, sobre o suicídio, o mês setembro amarelo, não é isso? Amarelo, né? E, inclusive, a FEB banca essa proposta também. E muitos de vocês, eu pessoalmente, já senti esse problema sério, porque nós somos espíritos milenares.
erramos feio lá atrás. Possivelmente, muitos de nós aqui já tenhamos passado por essa experiência negativa, possivelmente. Eu tive muita dificuldade para ler alguns livros espíritas relacionados ao suicídio. Então, um deles, Memórias de um Suicida, né? Foi na 4ª tentativa que eu passei da página 100. Eu não conseguia passar da página 90, 95, 100. Eu não conseguia passar. E era uma angústia muito grande no meu coração ao ler o livro, ao ouvir palestras sobre os assuntos, ouvir de pessoas que tinham cometido suicídio. Isso ainda hoje fica uma ferida, né, grande no nosso coração, uma mágoa grande, mas que superamos com o trabalho no bem e da caridade. Mas muitos devem ter percebido isso também, em algum momento, que é possível que num determinado período na nossa evolução tenhamos cometido um erro qualquer, se não foi esse, um outro, né? Prejudicar alguém, né? Roubar ou ter assassinado alguém, algo desse tipo. Então, as encarnações, e nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, têm a oportunidade de refazer esse erro, mas aquela marca que fica quase que marcada mesmo no perispírito, provoca o seguinte, né? Quando a gente está passando por uma experiência semelhante em outra vida, alguma coisa vai nos despertar quando passarmos por experiências semelhantes àquela que vivenciamos e que nos deu origem àquele ato impensado. Às vezes isso não acontece na reencarnação imediata, não. Porque a gente ouviu dizer, né, aqui se faz, aqui se paga. Aí parece que a reencarnação é um castigo de Deus. E não é assim. Não é assim. A reencarnação é talvez a melhor ferramenta que nós podemos usar a nosso favor para que possamos crescer espiritualmente falando. E certa feita, a gente estava na Rádio Rio de Janeiro, já faz algum tempo, né, que a gente não tem ido lá, por causa dos horários, né, dos convites, que às vezes é no horário da tarde, fica difícil para a gente. Aliás, foi a última oportunidade que eu tive contato com o Gerson, né? O Gerson está muito doente, pessoal. Nós precisamos voltar às nossas preces para o Gerson e para o nosso Jadiel também, lá da Casa de Eurípides, que já foi o presidente da rádio. Os dois estão precisando da ajuda de vocês. Os dois estão muito doentes, né? O Gerson, com aquele coração dele batendo bem fraquinho, né? Ele está em repouso absoluto, esperamos que ele volte, né? Não para trabalhar como ele trabalhava na rádio, né? Porque aquilo é desgastante, mas continue a frequentar as casas espíritas, né? Levar o seu conhecimento, escrever outros livros. Mas foi a última oportunidade que eu estive com o Gerson. Até foi uma época, isso já tem um ano, mais ou menos um ano e pouco, quando ele estava vibrando. Foi o dia que ele foi pegar lá os índices de audiência, né, que chegaram pela internet, e ele estava vibrando, que foi a partir daquele momento que a rádio, não sei se vocês sabem, né, até hoje a Rádio Rio de Janeiro, AM, é a terceira em audiência das rádios AM. Muitos aí não sabem, né? Só perde para a Rádio Tupi e para a Rádio Globo. É a terceira em audiência da Rádio AM. E o Gerson estava feliz da vida, estava dando saltos dessa altura, alegre, feliz. E aí a gente, não sei por que a gente chegou a esse assunto da reencarnação, eu acho que era o tema do nosso estudo naquele dia, e ele disse assim, esse ditado popular, aqui se faz, aqui se paga, eu não interpreto assim não, porque ele estava lançando um livro. E ele disse assim, dá uma lidinha no meu livro, você vai ver lá o que é que eu escrevo. Ele escreve assim, aqui se faz, aqui se repara. Aqui se repara. Não tem que pagar nada. Deus, Jesus, muito menos Deus, nosso Pai Criador, está pedindo que você pague alguma coisa. Ele não se sentiu roubado, vilipendiado. Nós é que transgredimos, né, alguns conceitos de ética, de moral. E conforme o nosso espírito vai evoluindo, a nossa própria consciência cobra a reparação desse erro. E o Deus, nosso Pai, é tão amoroso,
tão caridoso, que Ele só permite que isso aconteça quando tenhamos condições para que possamos suportar aquela prova de novo. Porque se fosse na reencarnação seguinte, provavelmente o erro seria o mesmo. Então Ele aguarda que a gente cresça moralmente, adquira uma bagagem moral mais elevada para vivenciar aquela prova e passar. Que nem a garotada na escola primária, secundária, aí, se não estudar, não passa. E se ficar reprovado, vai repetir de ano, até passar, até aprender. É a mesma coisa. Portanto, às vezes, o erro foi aqui, e não é nessa encarnação, nessa aqui, só lá na frente é que você vai ter condições de resgatar aquilo. Jesus já falava que ninguém carrega um fardo maior do que pode carregar, do que pode levar. É a verdade absoluta, né? Só teremos condições de arcar com sérios compromissos reencarnatórios na nossa programação reencarnatória se tivermos condições para isso. Muitas vezes, né, os nossos erros são graves, são muito grandes. E quando a gente está no plano espiritual e recuperamos a nossa memória espiritual, ficamos envergonhados pelo que realizamos lá atrás. Conforme a gente vai recobrando, né, a nossa condição de espírito imortal na erraticidade, na verdadeira vida, que é na vida espiritual, a gente vai recordando algumas coisas até que a gente consegue recordar muita coisa. E aí vem a nossa necessidade, por vergonha, de pedir, puxa vida, eu preciso resgatar esse erro com esse companheiro. Então, às vezes nós ficamos tão envergonhados que queremos, na próxima encarnação, resgatar tudo de uma vez só. E não tem condições, não tem mesmo. Tanto que o nosso amigo espiritual, o nosso anjo guardião, chega ao lado, na hora que a gente está fazendo o planejamento reencarnatório, e ele vai te orientar, olha, você não vai conseguir cumprir nem 80% do que colocou aí. Vamos devagar. Então, eu costumo brincar lá na evangelização da casa, lá na mocidade, que a gente erra por atacado e pagamos que nem a prestação da Casa Bahia. Pagamos aí, ora o pagamos aí, né? A perder de vista, né? O carnezinho lá da Casa Bahia. Porque não dá para assinar outra encarnação. E aí você vai a cada encarnação tentando acertar aquelas coisinhas que você deixou lá atrás. E que machucou muitas pessoas, que magoou devido ao seu orgulho, a sua vaidade, a nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. Às vezes nós machucamos as pessoas não por ações, por atos, mas por palavras. E na maioria das vezes por pensamento. Por pensamento. Podemos machucar seriamente o nosso irmão. Daí esse aprendizado constante da reencarnação. Parece que não está acontecendo nada, parece que a gente não está aprendendo nada, mas está. Graças a uma coisinha que nós chamamos de provas e expiações, que também fomos nós que criamos essa situação. Não foi Deus que colocou para a gente. As provas, as expiações, ou o choro, o ranger de dente, como está aí no Evangelho, são opções nossas, porque ninguém precisa evoluir sofrendo. Isso é uma opção de espíritos imperfeitos como nós. Ninguém precisa. Mas como a gente continua e insiste no erro, aí vem a dor, para dar aquela cutucada e para ver se desperta. E muitas vezes acontece isso, o despertar do espírito. Até comentamos certa vez aqui na casa, que muitos que estão aqui na casa hoje, muitos que frequentam casas espíritas, chegaram pela dor. A sua maioria. Poucos vieram para estudar a doutrina espírita. Muitos vieram impulsionados pela dor. Para saber o motivo disso, o porquê de tanto sofrimento. E aí, estudando as reencarnações, estudando a doutrina espírita, né, a importância da pluralidade das existências, a gente vai entender o porquê. Não é castigo de Deus. Aliás, certa vez eu estava visitando uma mocidade para fazer um estudo e os jovens estavam
comentando isso, né, que é castigo, Deus castiga. Eu falei, não, pessoal, alguma coisa está errada aí, alguém está estudando errado aí. Não é, é uma ferramenta que a gente tem que aproveitar para evoluir. Né? O sofrimento é uma opção nossa devido às péssimas opções do passado que nós utilizamos erroneamente. Aí vem a consequência, lei de ação e reação. É uma lei divina, é uma lei implacável, que serve para todos. Portanto, no momento certo, vai chegar a hora de você resgatar. Ou, às vezes, você sabe que vai vencer, você vai vencer aquela dificuldade, mas quando passa por aqui, isso aqui é apenas uma visão didática, assim, bem inverossímil, né? É só para a gente ter uma ideia. Mas, às vezes, nós passamos por aquelas provas que a gente acha que pode vencer, mas somos arrastados, né, para o mal. Às vezes nós somos arrastados, como os Espíritos dizem aqui, ainda não conseguimos ouvir a voz da consciência e os pendores instintivos. Determinados instintos ainda nos arrasta para o mal. Uma coisa que a gente tem que lutar, ter vontade, força de vontade para suportar. Durante mais de 30 anos ainda trabalhamos na Vila Sapê, lá em Curicica, né, dentro de uma ex-favela, que era uma favela, agora é uma comunidade bem organizada, e nós vimos espíritos que nasceram no meio daquela favela, que há 15 anos atrás é uma favela violenta, mas com pendores ao bem, mesmo vivendo em famílias que nós conhecíamos, que muitos rotulavam como famílias de criminosos, todos dali. Mas era um espírito que conseguiu vencer as tentações, procurou estudar e venceu. Venceu. Cada espírito daqueles que a gente conseguiu colocar no caminho do bem, já garantiu lá a reencarnação de todos aqueles trabalhadores que lá estão. É uma dificuldade, como até certa vez eu comentava lá com os, no iniciozinho lá, a gente via aquele cenário, a gente falou, não, vamos continuar. E a gente achava aquilo desleal, né? É um dia da semana, 1h30 durante a semana, e o resto da semana, aquela garotada envolvida com pessoas que a gente não podia nem avaliar corretamente. Era desleal, mas o bem venceu. O bem venceu em muitas oportunidades. É claro que tem aqueles que não aproveitaram a oportunidade, como muitos de nós não aproveitamos como devíamos essa encarnação, e aí virá uma outra experiência, conforme eu falei antes, de forma gradual, mas aos pouquinhos, vencendo uma dificuldade daqui, outra dali, para que a gente possa evoluir espiritualmente falando. E aí, Kardec faz o seguinte comentário na questão 392. Quase o que nós comentamos aqui antes. Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, né? Toda a sua vida passada se desenrola diante dele. É como se fosse um filme. Vários espíritos, ao chegar na pátria espiritual, testemunharam isso e depois falaram, né? Na nossa mesa mediúnica, os espíritos dizendo, é como se fosse um filme passado em alta velocidade de trás para frente. Interessante. Mas coisa assim de segundos. E aquilo era suficiente para ele lembrar de determinadas coisas, dos seus êxitos, dos seus erros, né? Isso quando ele tinha condições já de lembrar, né? Ver as faltas cometidas, olha o que Kardec coloca aqui, ver as faltas cometidas e que são a causa do seu sofrimento. Certa vez, numa visita que a nossa mocidade, né, fazia, na época que eu tinha tempo para isso, né, era da mocidade do Eurípides, já tem bastante tempo, com
uns companheiros lá da casa de Eurípides, nós visitávamos o Curupaiti. Ainda a mocidade do Eurípides visita o Curupaiti no terceiro domingo, terceira manhã de domingo de cada mês. É o dia da visita lá da garotada lá do Eurípides, né? E vão levar violão, levam canções, né, para cantar com aqueles enfermos. E determinada hora, né, conversando lá com os enfermos, né, um deles, que já desencarnou há muitos anos, que é o Marcondinho, como a gente chamava, que só tinha um toquinho, não tinha pernas nem braço, era um toco na cama. Às vezes nós chegávamos lá domingo de manhã, ele estava exausto, estava cansado, porque no dia anterior, de sábado para domingo, ele estava trabalhando ao lado de Jesus Gonçalves. Quem conhece Jesus Gonçalves sabe que é o nosso grande guardião, nosso grande mentor dos hospitais rancenianos, né? Jesus Gonçalves. E ele estava trabalhando. Então, ele era espírita, estava realmente consciente da sua situação, e ele nos revelou certa coisa que me impressionou muito. Certa vez, quando ele descobriu que estava com a lepra, com a hanseníase, ele questionou Deus. Ele questionou Deus. E naquela noite de sono, ele diz que ele só botou a cabeça no travesseiro, apagou tudo e abriu uma tela que nem uma tela de cinema. E ele começou a ver as suas encarnações passadas, da Idade Média, lá da Alta Idade Média. Foi um médico abortista, um padre corrupto e um advogado que se aproveitava dos ignorantes, dos pobres e dos ignorantes. Assim que ele... Foi questões de segundo que ele falou. Aquilo passou na minha cabeça como um cinema, em questões de segundo. Abriu os olhos, ele nunca mais reclamou contra Deus. Nunca mais. Nunca mais. E certa vez, se a gente falasse dos nossos problemas, né, eu escutei isso dos próprios companheiros que iam a Uberaba, né, da nossa casa mesmo, né, que iam muito a Uberaba, as pessoas que iam falar com Chico, reclamando da vida, das dificuldades, e o Chico ouvia aquela turma, e no final, ouvia durante alguns minutos, e no final ele dizia apenas o seguinte: minha irmã podia ser pior. E podia mesmo. Porque a gente só pode carregar o peso que podemos suportar. Se pudéssemos pagar tudo de uma vez só, não daríamos conta. Porque são várias encarnações em que fugimos da doutrina cristã, da doutrina do Cristo, e daquela máxima que Kardec colocou: fora da caridade não há salvação. Por isso, nunca reclamem das dificuldades. Nunca reclamem contra Deus, com impropérios, por exemplo. Porque poderia ser muito pior. E pela bondade divina, muita coisa foi segura por Jesus, por Deus nosso Pai, para que quando nós crescêssemos espiritualmente, pudéssemos arcar com essa responsabilidade. Então, essa experiência nós vivenciamos com o Hanseniano, na colônia Curupaiti, testemunhando exatamente isso. E Kardec continua: procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa. Então, nós temos que achar no futuro, em outras encarnações, programando a nossa encarnação e a nossa ambientação reencarnatória com aquelas provas necessárias para que possamos apagar os erros do passado, se possível, com aquelas mesmas pessoas que prejudicamos. Por isso que nós falamos no início, né? O local de ser espírita, o local mais difícil é dentro da nossa casa, porque ali estão os nossos inimigos do passado. Graças a Deus, com a bênção do esquecimento. Por isso que é muito difícil.
Você educa 2, 3 filhos que seja, 4, mas cada um é um espírito, é uma individualidade. Você ama com o mesmo carinho, educa com a mesma dedicação, coloca nas mesmas escolas, mas um é mais revoltado que o outro, outro é mais amoroso. O outro chega para você e diz: pai, mãe, eu amo vocês, enquanto eu puder ficar ao lado de vocês, eu ficarei. E o outro, educado da mesma maneira, chega para você e diz: eu te detesto, se eu puder sair dessa casa hoje, eu saio. São espíritos, gente, e cada um trazendo dentro de si a marca daquilo que nós fizemos lá atrás. Por isso, a reencarnação é reparadora. Muitas vezes temos que nos calar, ficar em silêncio, ouvir, porque nós fomos os precursores, talvez, de todo aquele problema que estamos vivenciando hoje. Mas é importante escolher as mesmas provas. E quando tivermos em condições ideais de suportá-las, nós vamos vencer. Kardec continua: as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquelas tentações que nos chamam, a experiência que nós estamos vivenciando no Brasil hoje, na questão da ética, da moralidade, dos valores, da corrupção, são espíritos que já passaram pelos mesmos problemas. Divaldo afirma isso. Divaldo fala isso. Seja na velha França, na velha Europa, ou aqui mesmo no Brasil, e muitos desses que estão aí, são da época da Inconfidência Mineira. O próprio Divaldo que afirmou isso. E parece que não estão aproveitando a oportunidade reencarnatória, né? Estão cometendo os mesmos erros do passado. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos de idade, né? Se somos espíritos milenares, quase todos nós viemos da velha Europa, com os nossos erros, com as nossas dificuldades, tal qual aquele estudo, parece que foi o último que nós fizemos aqui, sobre o Brasil, coração do mundo, né? Pátria do Evangelho, onde nós questionávamos: somos coração do mundo, pátria do Evangelho? E fica claro que ainda não somos, porque ainda somos espíritos doentes, que trazemos várias dificuldades, mazelas, no campo da moralidade, da ética, como nós falamos. Precisamos trabalhar isso, mas nós vamos trabalhar. Porque foi Jesus que falou, quando passou por aqui, há quase 40, 30 anos antes do descobrimento do Brasil, apontou lá para baixo, onde hoje é o Brasil, geograficamente falando, e disse, juntamente com Eliel, que aqui seria a Palestina rediviva, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aqueles que não acreditam ficaram vislumbrados, né, com essas últimas Paralimpíadas que tivemos. Que em uma casa espírita, eu fiz um estudo no sábado, a abertura era no dia 7 de setembro, se não me engano, né? Acho que a abertura foi no feriado. Eu estava no sábado fazendo o estudo e tive a audácia de dizer o seguinte: essa Paralimpíada vai ser melhor do que a outra, espiritualmente falando. E não deu outra, pessoal. E não deu outra. As vibrações dos amigos espirituais, quem teve a oportunidade de presenciar, de ir aqui no Engenhão, ou então na Barra, né, lá em Deodoro, ver de perto aqueles espíritos tentando, de uma maneira ou de outra, se superar as dificuldades, que nós sabemos que cada dificuldade daquela não veio por acaso, o acaso não existe, é exatamente a comprovação da reencarnação através do resgate do passado de cada um deles.
Quem será que foi cada um daqueles atletas? Mas que se superaram, trazendo alegria para todos nós. Eu tive a oportunidade no Engenhão, numa sexta-feira, de ver uma disputa de um esporte que eu nem sabia que existia. Eu juro, eles chamam de massa. Eu nunca tinha visto aquilo. É tipo uns pinos de boliche, não sei se já viram, fininhos. E ficava girando aquilo e jogando. Chamam de massa. Né? Esses pinos de boliche, bem fininhos, compridos, são amarrados por uma corda. E, no caso, foi uma disputa feminina que eu estava vendo. A pessoa girava aquilo e jogava, como se fosse arremesso, né? Daquele martelo, aquele negócio todo. Olha, foi uma menina da Tunísia que ganhou a medalha de ouro. Completamente tetraplégica, comprometimento cerebral elevado. São aquelas pessoas que, quando a gente vê andando na rua, ela não tem controle dos membros superiores, inferiores, a cabeça fica balançando, quase sempre anda em cadeira de rodas. E você via, que aquilo foi bem perto da gente, você via a alegria daquele espírito tentando externar a sua felicidade, mas o corpo não ajudava. Aí o treinador levou ela bem perto da gente, aí todo mundo chorou, né? Todo mundo chorou, que vendo ali o espírito tentando se manifestar, mas devido aos compromissos assumidos pelo espírito no mundo espiritual, o comprometimento, né, dos órgãos não correspondia àquilo que o cérebro queria fazer. E todo mundo ali sentiu a presença da espiritualidade, ali era enorme. Todos choraram. Isso deve ter sido desde a abertura até o encerramento ontem. Todos se emocionaram. Foi uma aula de superação. Esportes que eu nunca tinha visto, né? Eu fui ver de perto, aquele de futebol de 5 para cego, né? Como é que os caras fazem aquilo ali? Olha, e tem um tal de Jefinho ali que joga no Vasco facinho, hein, pessoal? Joga no Vasco molinho, rapaz. Tal de Jefinho, rapaz. O cara fazia... Olha, eu já fui goleiro de futebol de salão. Tem bola ali que eu não pegava, não. E o pessoal não pega mesmo, porque o goleiro não é cego, né? Aí eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto de perto aquilo ali. A superação, né, daquelas criaturas. A natação. Quem não tinha braço se virava com as pernas. Quem não tinha as pernas, que perdeu as suas pernas, ou não veio com as pernas devido à sua programação reencarnatória, se virava com os braços. E tinha um chinês lá que só tinha um toquinho aqui e um toquinho aqui embaixo, e ficava igual uma minhoquinha embaixo d'água e ganhou de todo mundo. Duvido que vocês ganhem dele. Ganhou de todo mundo. Só andando igual uma minhoquinha, nadando igual uma minhoquinha ali na água. Ganhou de todo mundo. Quer dizer, eles sabem da sua dificuldade, mas eles sabem como superar, e cada um supera como pode. E aí nós presenciamos que a dificuldade, as provas e expiações está em todo o planeta. Todos os representantes tinham lá pessoas com esse comprometimento físico, mostrando que é um planeta de provas e expiações. Não é só o Brasil, não, o mundo inteiro está assim. Então foi uma oportunidade de reflexão, da gente sair dali pensando na gente, como a gente ainda é orgulhoso, vaidoso, egoísta. Foi uma lição, viu? E vai ficar nos nossos corações, pelo menos por essa encarnação de cada um. Ninguém vai esquecer mais isso aí. Mas as tendências instintivas vêm conosco. Quando eu falei daquela garotada que nasceu na Vila Sapê, e muitos venceram a tentação do tráfico, do crime, dos assaltos, venceram, não quiseram ficar ali, mas outros não. Esse arrastamento não é irresistível. É diretamente proporcional à tua vontade de vencer. E eles vieram para vencer e venceram. E venceram. E essa tendência, diz Kardec aqui, as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado.
as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós mesmos concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos desistir. Então, aquela vozinha nos alerta, não vá por aí. É o amigo espiritual, o teu guia protetor. Ele diz para você, não vá por esse caminho. Não, eu me garanto, pode deixar, eu vou por ali, mas eu sei o que eu faço. Uma das coisas que os espíritos superiores respeitam é o teu livre-arbítrio. É o teu livre-arbítrio. Espírito superior nunca vai dizer para você o que você tem que fazer. Por isso, quando você estiver numa casa espírita, em que os espíritos dizem o que você tem que fazer desde o café da manhã até o adormecer, saiam daquela casa, porque aquela casa não é séria. Espírito superior não diz o que você tem que fazer. Ah, mas se eu fizer uma prece para pedir uma intuição, tudo bem, a intuição virá. Não vá por aí, mas se você quiser ir, é o seu livre-arbítrio. Por isso, as consequências dolorosas. A lei de ação e reação. É uma lei implacável, como eu falei. Então, essas tendências são reminiscência do passado, às quais a nossa consciência adverte que devemos resistir. É, então, a voz da consciência e pendores instintivos que os amigos espirituais, até no sono, te adverte. Até na hora de você dormir. Ele te pega, vem cá, vamos conversar sobre esse negócio que você está fazendo, isso não vai acabar legal. Não, mas eu me garanto, eu dou conta. Aí não é que o teu espírito protetor vai te abandonar, ele vai se distanciar, você não quer a ajuda dele, ele vai ficar um pouco afastado, porque ele sabe que você vai cair na primeira esquina. E quando você cair, ele está lá para dar a mão, para te ajudar. Ele só vai te ajudar se você quiser. Não é assim que André Luiz e outros espíritos saíram do umbral? Só saem se desejarem. Daquela prece, quando é emitida do fundo do coração, sentida por aquele espírito. Essa prece corta, né, tudo que você possa ver lá em cima e chega até os espíritos amigos que vão te socorrer. A prece verdadeira, sentida. Enquanto isso, viveremos sempre junto ao umbral, junto àquelas áreas tenebrosas, né? Porque o nosso orgulho é maior do que tudo. Bom, e aí lá no Evangelho, no item 11 do Evangelho, Kardec continua a falar quase no mesmo nível que ele falava no Livro dos Espíritos. E ele diz o seguinte, lá no item 11 do Evangelho: as boas resoluções que você tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, que lhe dá força de resistir às más tentações. E aí vem aquela pergunta, mas existe uma maneira, que eu queria saber o que eu fui lá atrás. Eu vou numa casa espírita para ver se o espírito lá, o médium, consegue dizer quem eu fui na existência anterior. Isso vale para aquele outro questionamento que eu coloquei. Se alguma casa espírita, se algum espírito falar para você, sai correndo dali, porque espírito sério não brinca com isso. Não brinca com isso. E, recentemente, descobriram a terapia das vidas passadas, a TVP. TVP que, no início, atraiu muito mais gente do que atrai agora. Graças a Deus, vários psicólogos, né, inclusive companheiros nossos, né, da casa de Eurípides, né, que só utilizam esse tipo de terapia em último recurso, principalmente em casos de fobia, né, extrema, elevada, eles usam a TVP. Mas é o último recurso. Mas no início foi um modismo que tomou, inclusive, muitas pessoas que frequentavam a doutrina espírita, as casas espíritas. Então, recomendo que não façam isso. Ao contrário, quando você vem a uma casa espírita,
toma o seu passe, sua água fluidificada, né? Faz os seus estudos, assiste a palestra. Quando sai da casa espírita, a gente nunca sai pior do que quando entrou. A gente sempre sai melhor de uma casa, depois dos passes e dos trabalhos, né, que são aqui desenvolvidos. O mesmo não acontece numa TVP. Muitas vezes saímos pior do que quando entramos. Se é para esquecer, é para esquecer. Gente, se a gente vive na Terra, planeta primitivo, de espíritos primitivos, planeta de prova e expiação, boa coisa você não foi lá atrás. Então não mexe nisso agora. Não mexe nisso. Ah, mas eu queria saber. Então faz o seguinte, bota a sua cabeça no travesseiro, apague as luzes e fica exatamente trabalhando a sua mente naquilo que te dá prazer, aquilo que te apetece, aquilo que te atrai. Você vai saber exatamente quem é você. Não precisa fazer TVP, não. Basta olhar para dentro de você, saber quais são os seus prazeres. Você vai entender perfeitamente. Aquelas tentações quase irresistíveis, que faz com que você seja ainda aquele homem velho que te persegue. Evite essas experiências de TVP. Se viemos para o esquecimento do passado, é para esquecer. E conforme a gente desencarnar, estar na erraticidade, as coisas dessa encarnação e de outras vão voltar naturalmente. E de acordo com a tua evolução moral, você então terá condições de pedir uma nova encarnação para tentar desafiar aquelas tentações que agora você vai vencer, porque agora você tem condições de fazê-lo. Se nós, ao desencarnarmos nessa existência, não cumprirmos com a nossa programação reencarnatória, pelo menos um grande passo nós já demos para conseguir vencer. Já subimos e descemos montanhas em várias encarnações, procurando a verdade. Pelo menos nessa, chegamos a uma casa espírita. Estamos bebendo da fonte da verdade, redescobrindo o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então temos muita chance de vencer. Mas se não conseguir, teremos outra oportunidade, que o Pai é de amor. E Ele vai dar tantas oportunidades quanto você necessita para vencer essas dificuldades do nosso passado delituoso. E Kardec diz aqui, de resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea, que nós falamos aqui. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca perde a lembrança do passado, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, como a gente falou aqui, ele goza de certa liberdade, porque o espírito sai do corpo durante o sono. Ele está inteirinho ali. Inclusive, dessas crianças que nós aprendemos a amar lá no GAPEB, da Dona Meca, muitas delas com paralisia cerebral, com síndrome de Down, elas, quando saem do corpo, estão lúcidas. E já recebemos muitas delas na nossa reunião mediúnica, inteirinhas, falando normalmente. Mas elas sabem que aquela prova que estão passando é uma prova dificílima e que precisa da ajuda de todos. Certa vez, um companheiro médium da nossa casa nos deu a notícia que lá no lar Dona Meca, que temos 2 lares com esse tipo de crianças, né? E de jovens e adolescentes. Na Dona Meca, eles ficam até 12, 13 anos. A partir dos 14 anos, eles vão para o GAPEB, que é o grupo assistencial Professor Eurípides Barçanufo, que fica no Anil. Então, até os 14, 13 anos, eles ficam ali bem pertinho do Eurípides, que é a casa chamada Dona Meca, né? O lar Dona Meca, e depois eles vão para o GAPEB. E nós já sabemos quem são aqueles espíritos. Nós já sabemos. 80%, isso há coisa de 3 anos atrás, são espíritos
que viveram na Segunda Guerra Mundial. São ex-nazistas reencarnados ali. Eram espíritos que não foram criminosos, podemos dizer assim, ao pé da letra, em relação à câmara de gás, aos crimes, né, bárbaros cometidos naquela época. Mas eram espíritos que se compraziam alegremente com o sofrimento daquelas criaturas. Eles não fizeram nada para impedir, e intimamente ficavam alegres, brincavam, ridicularizavam aquelas pessoas. Lembrem-se daquela cena do circo lá de Niterói, estão lembrados? Da década de 40, né? Aquilo, acho que foi na década de 40? 60, perdão, década de 60, né? Lá em Niterói. Só não morreu ali quem não tinha que morrer. Só não morreu ali, parece que uma pessoa só, porque não tinha nada a ver com as arenas romanas da época cristã. Eram pessoas que estavam simplesmente nas arquibancadas batendo palmas quando cada cristão era assassinado, empanado naqueles mastros vivos, queimados vivos ou dilacerados pelos leões. Eram aqueles que aplaudiam da arquibancada romana. Não era aquele que matava, mas de maneira ou de outra estava vinculado com aquelas vibrações negativas. A lei é implacável e só vem no momento certo. As tragédias coletivas é um exemplo disso. Quedas de aviões, né? As pessoas que estão no lugar errado ou no lugar certo, né? De determinadas explosões, como nós vemos agora, que é um planeta que está realmente com medo de tudo, né? Em função dos nossos deslizes do passado. E não condenem esses irmãos. É o que a espiritualidade nos recomenda. Oremos por eles. Oremos por eles. São irmãos que precisam das nossas orações, das nossas preces, porque mentalmente eles estão num estágio de perturbação tal, fundamentalistas que são, achando que estão com a razão. Como há séculos passados, os cristãos também achavam que estavam com a razão. Ouvindo na Rádio Rio de Janeiro uma palestra muito belíssima, um companheiro nosso afirmou mais ou menos isso que a gente está falando aqui. Não condene esses chamados fundamentalistas. Estão matando? Estão matando sim. Estão colocando medo na terra? Estão. Mas lembrem-se que na história da humanidade, ninguém matou mais do que os cristãos. Eu não estou falando só das cruzadas, não. Esqueceram da Inquisição? Então, é um planeta de provas e expiação. Estamos no planeta certo, estamos no momento certo para vivenciar isso tudo, porque de uma maneira ou de outra, nós provocamos isso tudo. Pela bênção do esquecimento, não sabemos o que fizemos. Mas se nós estamos envolvidos com determinadas coisas do nosso país, do nosso estado, do nosso município, é porque fizemos algo de errado em relação a isso. Não cumprimos a nossa parte. E aí temos que experienciar determinadas provas para dar valor àquilo que nós não demos ontem. É assim que funciona a lei divina. É difícil para nós, espíritos imperfeitos, inferiores, entender tal lei. É difícil saber que tudo está certo. Tudo está dentro do comando e das leis divinas. É difícil de entender que Jesus ainda está no leme e que é falta de fé da nossa parte dizer que estamos abandonados. Vamos ter mais fé, vamos cumprir com aquilo que nós planejamos no mundo espiritual através das intuições no bem. No momento certo, ela virá nos conduzindo para o roteiro de amor e de caridade. Muita paz a todos.